galera, tranquilidade com vocês, estamos aqui mais uma vez, de novo, para a gente conseguir dar mais um resumozinho de química. Tranquilo? Hoje com o assunto massa do primeiro ano do SSA, né? Da SSA 1, que é justamente a ideia das tabelas periódicas, tá bom? Hoje a gente vai focar mais na identificação das famílias, dos grupos, dos períodos, tá bom? Essa informação é muito importante, gente, porque isso aqui cai sempre no Enem, cai no SSA, obviamente. E isso, muitas vezes, é um material, é um conteúdo como base que é utilizado em outros tipos de questões, porque você precisa saber identificar os elementos na tabela periódica, saber quem tem mais tendência a doar elétrons, quem tem mais tendência a receber elétrons, tá bom? Isso tudo através da distribuição eletrônica, do conhecimento das regiões da tabela periódica, tá bom? E hoje a gente vai ver isso focando nas famílias e nos períodos. Beleza? Meu nome é Lucas César, tá bom? Sou professor de Química e sou um dos monitores aqui do UpPlay. Tranquilo? Hoje a gente vai passar uma tarde maravilhosa com esse assuntozinho massa, tá bom? Vamos nessa. Dá, Zé Paulo. Tamo junto. Primeiro, começando aqui sobre o que é a tabela periódica, né? A gente já viu nos vídeos anteriores, nesse mesmo canal, se você não viu, pausa aqui, entra lá, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e curte, beleza? Já temos uns vídeos falando sobre a história da tabela periódica, de onde surgiu, até chegar a Mendeleev, até chegar a Moseley, até chegar a nossa famigerada tabela periódica como conhecemos atualmente, tá bom? E atualmente nós vimos também que a tabela periódica, ela organiza, ela cria um arranjo em que os elementos fiquem classificados, né, fiquem próximos de acordo com as suas propriedades específicas, de acordo com algumas características químicas semelhantes. Então a tabela periódica, ela organiza esses elementos de acordo com essas semelhanças, tá bom? E aqui nós temos a atual, nossa famigerada tabela periódica, onde nós temos diversos elementos, diversas cores, diversas características, diversas propriedades específicas, propriedades periódicas, tá bom? Que a gente vai ver mais para frente. E a tabela periódica, como o próprio nome já diz, a gente está organizando ela de acordo com as propriedades específicas. E existem duas formas mais principais, né, mais primordiais de se classificar a tabela periódica. A primeira dela é de acordo com os seus períodos e a segunda dela é de acordo com as suas famílias ou grupos. E a gente vai ver cada uma delas, tá? Através da distribuição eletrônica, ou seja, a distribuição de acordo com os níveis de energia em ordem crescente, nós conseguimos descobrir quais são os períodos, quais são as famílias de cada elemento químico desse. E a gente vai ver isso hoje. Maravilha? Vamos seguir. Primeiramente, vamos falar sobre os períodos. Os períodos na tabela periódica nada mais é do que justamente essas linhas horizontais da tabela periódica. Maravilha? E cada período desse faz-se referência a um nível energético, a uma camada eletrônica, a uma camada energética trazida, né, e apresentada por Bohr. Ou seja, cada linha dessa aqui significa uma camada eletrônica existente no átomo na qual se encontra nesse período. Como, por exemplo, na primeira linha horizontal faz-se referência aos elementos que possuem apenas a primeira camada, a camada K. Já na segunda linha, ou seja, o segundo período, todos os elementos que nela se encontram possuem no seu átomo duas camadas eletrônicas, a K e a L. No terceiro período, os átomos que a compõem possuem três camadas eletrônicas, K, L e M, e assim sucessivamente. Os que estão no quarto período têm 4 camadas, os que estão no quinto período possuem 5 camadas, os que estão no sexto período possuem 6 camadas e no sétimo período possuem 7 camadas. Tranquilo? E é justamente a partir daí que a gente consegue identificar os períodos, quantas camadas tem, qual a camada de valência, tranquilo? Porque a camada de valência nada mais é do que a camada mais externa do elemento químico. Então, se sabemos que ele é do quarto período, sabemos que a camada de valência é a quarta camada, logo será KLMN. Beleza? E como é que a gente identifica isso? Através da distribuição eletrônica. Por exemplo, se a gente pegar o elemento oxigênio e sabemos que o elemento oxigênio tem número atômico igual a 8.
Logo, após a gente realizar a distribuição eletrônica, percebemos que ele termina com a segunda camada, ou seja, ele tem a camada K preenchida, que cabe em 2 elétrons, e a camada L, ele possui, só que não totalmente preenchida, mas ele já possui a camada L com alguns elétrons, que nesse caso são 6 elétrons. Como a gente sabe, a camada L ela comporta até no máximo 8, então ele tem 6 elétrons nessa camada. Logo, se ele tem até a camada 2, ele está no segundo período, camada L. Beleza? Vamos ver mais um. O sódio tem número atômico igual a 11 e após realizar a distribuição eletrônica, descobrimos que ele tem até a terceira camada. Ou seja, camada K totalmente preenchida com 2 elétrons, camada L totalmente preenchida com 8 elétrons e a camada M apenas com um único elétron. Porém, ele já possui essa camada, a terceira camada. Logo, o sódio se encontra na terceira camada, por ter 3 níveis eletrônicos, K, L, M. Beleza? Vamos para mais um. O titânio tem 22 de número atômico, tá? Logo, após realizar a distribuição eletrônica, vimos que ele termina em 3D2. Tranquilo, terminou em 3D2. Então quer dizer que ele tem 3 camadas eletrônicas? Não. Por quê? O titânio é um elemento de transição. Então, a camada mais energética não é a camada de valência, não é a camada mais externa. Logo, por ele ser um elemento de transição, a camada de valência é uma camada anterior a ele, a 4s2. Por quê? Porque a camada 4, obviamente, é mais externa do que a camada 3. A camada 4, que é a N, ela é mais externa do que a camada 3, que é a M. Só pelo fato de ele ter o 3D2, que é o subnível mais energético, não significa que é o último subnível dele, que é a última camada dele, a camada 3. Como nesse caso, por ser um elemento de transição, a última camada é a 4. E como o período diz referência à quantidade de camadas totais que o átomo possui, por ele possuir 4 camadas, o titânio se encontra no quarto período. KLMN. Titânio. Beleza? Quarto período, subnível, nível N. Beleza? Conseguindo entender o que é período, como identificar o período através da distribuição eletrônica? Maravilha. Mel na chupeta, né? Vamos dar, Lê. Fazer agora, vimos o período, coisa linda, então vamos agora para o... Passando aqui. Agora, família. Beleza. Vimos os períodos, agora vamos para a segunda classificação geral da tabela periódica. Vimos que os períodos fazem referência aos elementos que se encontram na mesma linha horizontal e agora as famílias ou grupos fazem referência justamente aos elementos que encontram-se na linha vertical. Ou seja, cada coluna dessa aqui é uma família ou um grupo, tá bom? Vale ressaltar que cada elemento da mesma família possui propriedades semelhantes, exceto o hidrogênio, tá? Mas, fora o hidrogênio, todos os elementos da mesma família possuem propriedades semelhantes. Ou seja, vamos fazer aqui uma relação. Nós temos, obviamente, cada um de nós temos família, temos primos, alguns têm primos, tios, irmãos, irmãs, avós e avós. Então, fazemos parte da mesma família. Maravilha. E por fazermos parte da mesma família, temos coisas em comum. Seja alguma crença, seja alguma prática, seja algum costume, ou até características físicas mesmo. Temos irmãos e irmãs ruivos e somos ruivos também. Temos uma família que tem um sinal específico. Então, todos da mesma família possuem características ou propriedades semelhantes. Maravilha, nesse caso também. Os elementos da mesma família possuem propriedades semelhantes. Já os períodos, não. Os períodos, em um mesmo período, existem elementos com diversas propriedades totalmente diferentes. Alguns elementos doam elétrons, outros recebem, outros são representativos, outros são de transição. O período não faz referência a nenhuma propriedade semelhante entre os átomos que compõem o mesmo período, entre os elementos que compõem o mesmo período. Já nas famílias, sim,
Todos os elementos da mesma família, exceto o hidrogênio, possuem propriedades semelhantes. Por exemplo, todos os átomos, todos os elementos que compõem a família dos metais alcalinos, todos eles são metais, todos eles têm tendência a doar elétrons, todos eles têm tendência a conduzir eletricidade, logo, possuem propriedades semelhantes. Todos os elementos da família 7A, os halogênios, todos eles possuem tendências a receber elétrons, todos eles possuem tendência a realizar ligações covalentes, logo, todos eles possuem propriedades semelhantes. Maravilha? Coisa linda. Beleza, então como é que a gente consegue identificar qual é a família ou grupo de um elemento químico através da sua distribuição eletrônica? Bem como no período a gente conseguiu identificar. Depende. Tem duas classificações. Para os elementos representativos, que é a mais básica e é o que mais vai ser cobrado em vestibular, é o que mais se cobra no ensino médio, tá bom? São os elementos representativos, então foca nesse, tá? Os elementos representativos são justamente aqueles elementos da família A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Metais alcalinos terrosos, família do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio e halogênio. Maravilha. Então, para esses elementos, que são esses rosas, que terminam a sua distribuição eletrônica em S ou P, para identificar a família é só somar os elétrons do seu último nível. Repetindo, para se encontrar a família ou grupo de um elemento representativo, ou seja, família A, terminando em S ou P, 2S, 3S, 3P, 4S, 5P, basta somar os elétrons do seu último nível para encontrar a sua família ou grupo. Como assim? Vamos fazer um exemplozinho? Vamos lá. Pegamos novamente o oxigênio. Nós vimos que o oxigênio ele termina no subnível 2. Então sabemos, no subnível não, no nível 2, na camada L. Então sabemos que ele é no segundo período. Mas e a família? Como eu falei para vocês, ele é um elemento representativo, ou seja, termina em P. S, P. Maravilha. E como é que a gente encontra a família? É justamente a soma do seu último nível energético. Logo, se o último nível dele é o 2, que é a camada L, ele tem quantos elétrons na camada L? Tem 4 mais 2, 6. Porque tem 4 no subnível P do nível 2 e tem 2 no subnível S do nível 2. Logo, 4 mais 2, 6. Então, ele é da família 6A. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Calcogênio. 2P4. Beleza? Pegar novamente o sódio. O sódio, após fazer a configuração eletrônica, vimos que ele acaba a sua distribuição em 3S1. Então, o sódio terminou em S, é representativo, elemento representativo. Maravilha. E ele só possui um único elétron na sua última camada. Logo, como a família se encontra através da soma de todos os elétrons da sua última camada e o sódio, por só ter um, ele se encontra na família 1A, 3S1, metal alcalino. Beleza? Vamos ver mais outro. O fósforo. O fósforo ele tem 15 de número atômico. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, vimos que ele termina a sua distribuição em 3S2, 3P3. Se ele terminou em P, elemento representativo. Maravilha. E agora, como é que eu encontro a família? É justamente somando os elétrons do seu último nível energético. Se o último nível dele é o nível 3, KLM, ou seja, camada M, ele tem 3 elétrons no subnível P e 2 elétrons no subnível S. 5 elétrons. Então, o fósforo é da família 5A. Tranquilo, né? Mel na chupeta, né, meu povo? Vamos para o último. O bromo. O bromo tem 35. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, vimos que ele termina em 4P. Se terminou em P, é elemento representativo. Só somar os elétrons da sua última camada. Então, se ele tem 4P5 aqui, significa que ele é da família 5A? Não, né, meu povo? Por quê? Aqui tem outros elétrons também do nível 4. Por mais que tenha um 3D10 no meio,
esses elétrons pertencem à sua última camada energética, logo também entram na contagem. Então vai ser 5 mais 2. Entenderam? Na camada 4, eles vão ter 5 elétrons mais 2 elétrons, totalizando 7 elétrons, família 7A, halogênia. Beleza? Tranquilo, né? Vamos seguir. Isso que a gente viu agora foi para os elementos representativos, que são justamente os elementos que estudamos com maior intensidade, que é mais cobrado nas provas, mas também vocês precisam conhecer e saber como se encontrar as famílias para os elementos de transição, porque ocasionalmente possa ser que caia alguma questão similar ou algo que cobre algo dessa informação e é bom vocês estarem por dentro também, tá bom? Mas não tem nada de bicho de 7 cabeças também não. Transição. Transição é justamente aqueles que se terminam com subnível D e com subnível F, sendo os que terminam com subnível D elementos de transição externa e os que possuem o subnível F, o final com subnível F, transição interna. Beleza? Maravilha. E cada um deles tem uma forma específica de se encontrar a família ou grupo, tá bom? Vamos para o primeiro. Para os elementos de transição interna, acho que eu troquei. Aqui, ó, transição externa, o número de elétrons no subnível D incompletos é que vai dizer justamente a coluna na qual se encontra o elemento químico. Ou seja, vai dizer justamente em qual coluna se encontra o elemento químico de acordo com a quantidade de elétrons no subnível D incompleto dele. Maravilha? Já para os de transição interna, que eu troquei aqui, os elementos de transição interna, que são esses de amarelo que terminam em F, para se encontrar a família nada mais é do que o número de elétrons do subnível F incompletos. Maravilha? Sendo eles, aqui como a gente não tem colunas específicas, por quê? Porque essas duas casas é que fazem referência a essas duas linhas, tá? Então não temos aqui o mesmo número de colunas daqui, tá? Aqui nós vamos contar por casas, primeira casa, segunda casa, terceira casa. E a gente vai ver isso justamente no exemplo aqui agora, tá? Por exemplo, o titânio. O titânio, como a gente viu anteriormente, ele termina em 3D2. Terminou em D, elemento de transição, maravilha. Terminou em D, elemento de transição interna, ou seja, externa, quer dizer, ou seja, tá nessa parte daqui, ó. E ele terminou em D2, logo, fazendo a soma dos elementos, dos elétrons no seu subnível D incompleto, ele termina em D2, ou seja, segunda coluna da parte de elementos de transição. Logo, se é a segunda coluna, 4B. Maravilha? Vamos pegar outro, o cromo. O cromo, ele termina em 3D4. Se terminou em D, elemento de transição. Se terminou em 4, no subnível D incompleto, quarta coluna. 1, 2, 3, 4. Se a quarta coluna termina sendo da família 6B. Quarta coluna. Beleza? Já pegando os elementos de transição interna, nós temos que esse elemento ele termina em 4F2. Se ele termina em F2, terminou em F, elemento de transição externa. Se terminou com dois elétrons, segunda casa, 1, 2. Logo, temos aqui esse elemento com 58 de número atômico. Maravilha? Dos lantanídeos. Já o plutônio ele vai ter 94, então ele vai terminar em 5F6. CF, transição. Se terminou em 6, sexta casa. Como é do quinto período, vai ser dessa segunda linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser da sexta casa dos actinídeos. Tranquilo? Moleza, né, gente? Isso aqui não é muito abordado, tá? Não se traz muito essa identificação de famílias e grupos e períodos para elementos representativos, de transição, mas é sempre bom você ter esse conhecimento aí, para caso alguma questão queira abordar isso, você já ter conhecimento, tá bom? Maravilha. Vamos fazer uns exercíciozinhos para a gente ver como é que isso cai nas provas de vestibular, né? Vamos nessa. Sim, inclusive agora eu queria
ativar o modo Zé Paulo operante para a gente realizar aqui o uso do nosso familiar quadrinho da magia. Manda para cá, Zé Paulo, por favor. Maravilha, meu povo. Vamos lá. Como a gente está vendo aí no quadro, a questão diz o seguinte. Um elemento X apresenta a configuração 5s2 e 5p3. Maravilha. Na camada de valência. Indique o grupo e a família desse elemento na tabela periódica. Maravilha. Então vamos lá. Vamos primeiro para o período. No período a gente sabe que é justamente igual ao número de níveis, né? Logo, se ele termina em 5s2 e 5p3, ele termina no subnível 5. E ele fala lá que é a camada de valência. Então, significa que é a última camada dele. Logo, ele vai terminar na camada KLMNO, no subnível O. Logo, no quinto período. Tranquilo? Maravilha. E agora ele quer saber a família. E a família a gente sabe como? Se terminou em 3P, família. Se terminou em 3P, significa que ele é um elemento representativo. E como é que a gente encontra a família no elemento representativo? Somando os seus elétrons da sua última camada. Logo, se é 3 mais 2, 5 elétrons. Logo, 5A. 5A é a família do nitrogênio. Tranquilo? Então, vai ser o quinto período e família do nitrogênio. A alternativa que se encontra essa resposta é justamente a letra D, quinto período e a família do nitrogênio. Tranquilo? Maravilha? Vamos para a segunda questãozinha? E traz a seguinte reflexão. O número atômico do elemento que se... ele quer saber qual o número atômico de um elemento que se encontra no terceiro período e na família 3A. Tranquilo? Coisa linda. Maravilha. E ele deu alguns números ali, alguns números atômicos. Como é que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente precisa saber. Se ele termina em 3P, se ele tem, 3 períodos, obrigatoriamente ele vai terminar na terceira camada. Ou seja, ele vai ter que terminar em 3 alguma coisa. 3S, 3P, 3D, tanto faz. Mas ele vai ter 3 níveis. Maravilha. E se ele é 3A, significa que ele tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Porque a gente sabe que é justamente a soma dos elétrons da camada de valência. Maravilha. Então vamos lá. Para a primeira alternativa tem 10. Logo, vamos fazer 1s2, 2s2, 2p6. Maravilha. Terminou no subnível 3, no nível 3? Não, terminou no 2. Logo, não pode ser a letra A. Maravilha. Letra B. 12. Então vem. 12. Então tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha, tem 3 níveis. Maravilha. Só que tem quantos elétrons na camada de valência? 2 e não 3. Logo, esse aqui é da família 2A. E não da 3A. Então, não pode ser a letra B. Vamos para a letra C. 23. Nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Maravilha. Terminou com quantos elétrons na camada de valência? 3. Não, minto eu. 3 nesse subnível. Só que tem aqui, ó, muito mais elétrons. Ele terminou, além de não ter terminado com 3 elétrons na camada de valência, ele possui quantos níveis? 4, né?
por mais que termine em 3D3, é um elemento de transição. E ele possui 4 níveis. Logo, não pode também ser a letra C. Vamos para a letra D. A letra D traz 13 de número atômico. Logo, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Olha, tem 3 níveis eletrônicos, beleza, e tem 3 elétrons na camada de valência. 2 no subnível S e 1 no subnível P. Alternativa correta, letra D. Tranquilo, meu povo? Como a gente pode ver aí, letra D, alternativa correta. Maravilha. Vamos ver mais uma questãozinha. Vamos seguir. Questãozinha do Distrito Federal. O aço tem como um dos componentes que lhe dá resistência e ductibilidade o elemento vanádio. Sobre o vanádio, podemos afirmar que seu subnível mais energético e seu período são respectivamente quais? Vamos lá. Ele diz que o vanádio ele possui 23 de número atômico. Ele quer saber justamente o período e o subnível mais energético. Ou seja, o subnível mais energético é o último subnível a ser preenchido na distribuição eletrônica. Não é o mais externo, tá bom? Pode ser que seja, caso seja um elemento representativo. Se for um elemento de transição, não é o mais externo, tá? Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é a distribuição desses números atômicos do vanádio. Se ele tem 23, nós vamos fazer aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Maravilha. Onde nós temos 10, 23. Maravilha. Então, a gente já consegue distinguir qual é o período, né? O período é justamente o número de camadas. Se ele tem até a camada 4, ele vai ser do quarto período. Maravilha. E qual é o subnível mais energético dele? O subnível mais energético, como eu falei há pouco tempo, é justamente o último subnível a ser preenchido na distribuição eletrônica. E o último subnível a ser preenchido é justamente o 3D3. Logo, o subnível mais energético será o 3D3. E a alternativa que traz TD3 e quarto período é justamente a letra B. Tranquilo, meu povo? Maravilha. Vamos para a nossa última questãozinha de hoje, que traz a seguinte reflexão. Questãozinha teórica maravilhosa. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, identifique a afirmação verdadeira. Letra A. Alô, 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 agora voltou. Foi eu que bati aqui sem querer. Vamos lá. Letra A. Todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Porque a gente viu que na tabela periódica ela possui elementos representativos e elementos de transição. A parte B é justamente essa parte aqui, ó. Eita, perdão. B e a A são esses daqui. Logo, os elementos representativos se encontram-se na A e não na B. A B se encontra os elementos de transição. Logo, a alternativa A é falsa. Letra B. A tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas. Falso, né? Por quê? Primeiro, não é ordem decrescente, é ordem crescente, porque a gente começa com o hidrogênio que tem 1, o hélio que tem 2, aí vem 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente, ou seja, é ordem crescente. E outra coisa, não é de massa atômica, é de número atômico, tá? Não é de massa atômica. Antigamente, né, nos primórdios das tabelas periódicas, se classificavam em ordem crescente de massa atômica, verdade. Só que, como ele traz no enunciado,
a classificação periódica moderna. E a periodicidade atualmente se usa de acordo com a ordem crescente dos números atômicos e não da massa atômica. Beleza? Então, letra B, falsa. Letra C. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Falso, né, gente? Se a gente tem a nossa família lá, a gente vai ter características semelhantes e não totalmente distintas, não bem distintas. Nós vamos ter propriedades semelhantes e elementos químicos também. Os elementos da mesma família possuem propriedades semelhantes. Aqui, ó, elementos da mesma família. Beleza? Propriedades semelhantes. Letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Falso, né? Porque a gente viu que no período não há semelhança entre os elementos. Onde no mesmo período, por exemplo, se for aqui for o quinto período, por exemplo, aqui nós vamos ter elementos que doam elétrons, aqui vamos ter elementos que recebem elétrons, aqui nós vamos ter elementos que um gás nobre, que nem vai doar, nem vai receber. Vamos ter aqui ametais, vamos ter metais, então propriedades totalmente diferentes. Então no período não tem propriedades semelhantes. Beleza? Letra D, falso. E na letra E, em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeiro. Por quê? Por exemplo, na família 1A, significa que todos os elementos possuem na sua camada de valência um elétron. Na família 2A, possuem 2 elétrons. Na família 3A, possuem 3 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente. Então, correto. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdadeiro. Alternativa correta, letra E. Tranquilo? Zé Paulo, corta aqui para mim, por favor. É isso aí, espero que vocês tenham entendido como identificar uma família, como identificar um período, tá? É importante que vocês exercitem isso, porque não é difícil, mas só que são regrinhas, são algumas particularidades que se a gente não exercitar, não ficar ali realizando exercícios e tal, é muito fácil da gente esquecer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que a gente puder, a gente responde. Lembra de seguir, curtir e comentar os nossos vídeos. Tem muito vídeo massa lá no canal. Não é só de química não, tem de português, física, matemática, tudo para ajudar você nessa trilha aí do vestibular, tá bom? Segue também no Instagram, bicho. No Instagram tem muita coisa massa, tem muita dica importante, tem muito macetezinho dos professores que já estão há muito tempo aí na estrada. Beleza? Segue lá, curte, compartilha e comenta e manda para os amigos. Tranquilo? Brigadão, foi um prazer estar com vocês aqui. Vamos nessa que aqui no UpPlay você aprende no clique. Valeu, Zé Paulo!